Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário, o BTCI 11. Então a gente vai ver aqui, primeira vez aqui do fundo no canal, né? Então a gente vai ver as características do fundo, né? Um fundo DECRI. Fique conosco então aí, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar, e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, crédito BTG Pactual Crédito Imobiliário. Então a gente vai ver aqui as características aí do fundo, né? Então, vamos lá então, vamos acompanhar aqui, ver alguns números já iniciais aí do fechamento de maio. Então o fundo é um fundo grande, ó, que tem aí mais de 1 bilhão em patrimônio, né, em patrimônio líquido. O valor patrimonial do fundo R$ 10,25 e no mercado está aí atualmente a R$ 9,24, 919 milhões de reais. Dividend yield patrimonial está em 12%, então o fundo pagando em média aí 1% com base no valor patrimonial, e um pouco maior por conta do valor de mercado aqui, 13,4%. O último rendimento foi de R$ 10,50, né? 10 centavos e meio, né? Não 10 reais, 10 centavos e meio foi o último rendimento pago aí de maio, né? E o volume negociado no mês, o volume negociado foi de 1,8 milhões de reais, volume negociado a média, né? Deve ser a média diária aqui, 1,8 milhões aí no mercado secundário. E o rendimento equivale a 126% do CDI, que já foi, inclusive, o CDI nesse mês de maio foi de 1,12, né? Então, o fundo rendendo aí a preço de mercado mais que o CDI, por exemplo, né? E é isento de imposto de renda, ainda tem isso. Bom, mais para baixo ele fala aqui sobre o cenário macroeconômico, né? Como é que foi o IPCA aí de maio, 0,23%, quase 4% nos últimos 12 meses. Então o IPCA está num patamar mais equilibrado. A Selic ainda está no patamar, né? O último reunião do Copom permaneceu com a taxa 13,75, né? Reunião aí dessa semana, não da semana passada, né? Permaneceu aí a 13,75, expectativa de queda só lá a partir de agosto, tá? Aqui ele também fala do cenário internacional, depois dá uma lida aí, baixa o relatório e vê aí qual é a visão do fundo em relação à economia atual. Falando aqui das demonstrações do resultado, o fundo teve receita de CRI aí em maio de 8,9 milhões, 887 em receita dos fundos imobiliários que tem na carteira, mais aí 745 da receita de fundo de investimento de renda fixa. Então o fundo aí teve 10 milhões e 600 mil aproximadamente, né? De 2023 foi a menor receita, o menor resultado inclusive, né? Que foi de 9,6, quase 9,7 milhões, foi o menor resultado de 2023, tá? Esse resultado aqui é de 2022. Então, de 2023 foi o menor resultado, e se somar aqui os últimos 6 meses também foi o menor resultado, 9,7 milhões. E o lucro líquido por cota foi de 10 centavos, então o fundo distribuiu um pouco mais, né? Foi 10,10, né? Quase 11 mesmo, 10 centavos e meio mais ou menos, né? Deu 126% em relação ao CDI. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a decomposição do resultado, o resultado por cota, né? Então foi 10 centavos por cota o resultado das receitas com CRI, com FII 1 centavo, com renda fixa mais 1 centavo, taxa de administração e gestão aí somados deu 1 centavo também por cota, e o resultado do fundo foi de 11 centavos. Então a distribuição não chegou a 11 centavos, tá? Foi 10 centavos e 6, sei lá, milésimos ou centésimo, décimo de centavo, não sei, 10 centavos e meio aproximadamente, né? Quem teve uma cota aí provavelmente recebeu 11 centavos. Então o dividend yield aqui teve um valor com base no valor de mercado de fechamento, né? Aí de maio, 13,9% a valor de mercado, e o fundo ainda tem de rendimentos não distribuídos em torno de 3 centavos por cota. Mais para baixo, então, a gente verifica a rentabilidade do fundo, né, em relação ao IFIX, o CDI ao IPCA.
está superior aos 3, né, no período aí desde a sua constituição. E para quem não sabe, esse fundo foi o split, né, que eles chamam, né, o split de cotas do FXC11 com o BTCR11. Então incorporou aí o na verdade ele fez um split e mudou o nome, né, para BTCI11, BTG Crédito Imobiliário. Então, a partir de novembro, não, a partir aqui de janeiro, teve o split de cotas, né? O período após, então em 2023 todo aí já está com o split de cotas, sendo o BTCI 11. Então o fundo aí deu uma estilingada depois desse split de cotas, ó, saiu de 37 mil para 75 mil cotistas, então deu uma estilingada aí considerável também, porque ele ficou um fundo agora na base 10, né? Então dá uma liquidez maior aí, por mais incrível que pareça, né? A cota na base 10 normalmente ela tem mais realmente, dá uma liquidez maior para o fundo, que passa a ser um fundo de troco, né? Então muitos fundos fazendo aí essa divisão do patrimônio por 10 e se transformando em um fundo na base 10. Então o FEX-C era na base 100, o BTCR também, e depois do split de cotas virou um fundo na base 10. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o portfólio do fundo. Então a indexação principal do fundo é pelo IPCA, 3/4 aí do fundo é indexado pelo IPCA, 22% pelo CDI, com um prêmio de risco de 3,1, então IPCA 7, então considera aí de médio, baixo risco, high grade, né? Middle grade, high grade, não é um fundo high yield. E IGPM também tem aqui 4%, mais um prêmio de risco de 8,5%. A média ponderada aí do prazo dos vencimentos dos seus CRIs tem 4,4 anos. E dentro do segmento principal, que é o logístico e o residencial, principais segmentos aí dos seus CRIs, né? De seguida aí de shopping, varejo e mais pulverizado aí 7%. Está concentrado mais no sudeste também, quase 90%. E aqui a lista de ativos, né? Então, já de praxe, o que a gente faz aqui é verificar se tem repetições de CRIs, né? Que é o modo mais básico da gente ver se realmente o fundo tem essa diversificação. Infelizmente a gente não consegue saber aqui pelo nome, né, se pertence ao mesmo grupo, igual aconteceu com o DEVA11, o HCTR, VSLH, né, e o TORD, que os CRIs eram de nomes diferentes e pertenciam ao mesmo grupo. Isso mascarava um pouquinho a diversificação do portfólio, né? Mas a gente verifica o que tem aqui: o RIED1, RIED2, JSL1, JSL2, tem mais um aqui que eu vi, mas a concentração maior realmente em relação ao PL é 6,8, bem Brasil. Tá? Mesmo com essas repetições aqui, esses daqui não passam, por exemplo, de 4,4%, o JSL não passa aí de 4,2%, mais para baixo a gente verifica que a Rede Duque, né, com 2,6% aqui na somatória, o restante, todos aí, pelo menos de olho aqui, no olho não tem mais repetições de credores, né? Então o fundo aí tem uma diversificação dessa forma aí, até interessante. O fundo tem 862 milhões alocados, o máximo que ele tem alocado em um CRI é 6,8%. Então não tem uma concentração tão grande. Também tem no seu portfólio mais alguns FIIs aqui, são 7 FIIs, sendo um de shopping e o restante fundos de CRI. Uns ali tem até fundo de fundo também dentro do seu portfólio. O fundo tem 8,1% alocado nesses 7 fundos imobiliários. E mais um pouquinho aqui, 7,4%, em torno de 75 milhões em fundos de renda fixa. Então o caixa do fundo praticamente aí, né, a liquidez do fundo, maior liquidez, né, dos ativos, 75 milhões. Aqui dentro da análise de sensibilidade, o fundo então está em torno aqui de R$ 9,00, entre 9,20 entre 9,30. O yield está médio aqui de 13,68, 13,5%, né? É o que a gente viu lá, inclusive, o yield nos últimos 12 meses, com base no valor de mercado. Aqui então é a especificação qualitativa dentro do seu portfólio, na composição do portfólio, né? Que é a foto, inclusive, aí do empreendimento, né? E aí o volume, né, de volume cedido, né, de crédito. Qual é a taxa aí empregada mais
o prêmio de risco, né, qual é o indexador mais o prêmio de risco, ou seja, a parte fixa mais a parte variável aqui do CRI. Qual é o lastro? A gente vê aqui que o lastro desse aqui, por exemplo, é debêntures, quais são as garantias. Então você consegue verificar isso aí, né? Como é que está a participação do fundo no CRI, 71%. A participação no PL aqui do BTCI11, 6,6%. E você consegue aqui identificar então com todos eles aqui essa especificação, tá? Baixa o relatório então aí, dá uma estudada, você que está procurando o fundo de CRI, tem que estudar, né, um pouquinho aí. Os relatórios dão uma mínima noção daquilo que o fundo investe, né? E esse aqui está bem interessante, as especificações estão bem legais, né? Eu nunca fiz a leitura do BTCI11 aqui, mas as especificações aqui, o relatório está bem completinho, né? Tem 35 páginas de relatório, então você pode dar uma lida aqui bem tranquila, né? A gente verifica aqui que tem fotos, tem as especificações, né? Quais são aí então as garantias de cada um deles, quais são o lastro, né? Diversos lastros. A gente verifica aqui que dentro da diversificação tem diversos tipos de lastro também, né? Tem debêntures, tem CCB, se eu não me engano. Então tem aí, CCB, por exemplo, é esse aqui da Rosken. Então tem aqui tem contrato de locação, o próprio contrato da garantia do pagamento aqui da Rede Duke, por exemplo. Então é bom eu entender um pouquinho aqui, saber as especificações do portfólio do fundo, para você entender um pouquinho, mesmo que minimamente aqui, como o fundo faz os seus investimentos e faz aí o esquema de garantia do crédito cedido, tá? Bom, aqui é a especificação final aqui do fundo, então é um fundo da BTG Pactual, gerido e administrado pela BTG, taxa de administração cobrada, né, porque paga praticamente ao mesmo grupo, né, 0,95% sobre o patrimônio líquido do fundo, não tem taxa de performance, já fez 11 emissões de cota, né, somados então o FEXC11 e o BTCR11, 11 emissões de cotas e quase 100 milhões de cotas emitidas, lembrando que é um fundo na base 10, tá ok? Isso aqui são as publicações, então, que você vai ter o link de acesso aí no relatório que você baixar na descrição do vídeo, tá? E outros assuntos aqui, não inerentes ao próprio fundo, mas muitas das vezes aqui a gestora, ok? Então é isso aí, fundo interessante, nunca tinha lido, não tinha ainda acompanhado aí, não tinha lido esses relatórios, por isso que eu achei interessante trazer aqui para o canal. É mais uma opção aí, fundo de troco, né? Considerado fundo de troco, mas é um fundo que você tem que aí observar, estudar, para você não colocar o teu dinheiro à toa aí, né? Mesmo que seja um fundo de 9, 10 reais, mas se você é um investidor de longo prazo, você não vai ter muitas cotas, então é bom você aí estudar para que você tenha uma longevidade aí nos seus investimentos, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você já é cotista do BTCI11, se você veio do FEFEX ou tu veio do BTCR11, o que você achou desse split aí, compartilhe com a gente e deixe nos comentários também suas sugestões de vídeo, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.